Muito bem, galera. Eu estou aqui hoje para comentar um pouquinho sobre o tema do Enem 2014. Na verdade, eu estou em nome de toda a equipe de professores de redação da Z, professor Rafael Pina, que é o coordenador, professores Adamo, Antônia, Juliana, Marcos e Paloma. A gente debateu bastante o tema desde que a proposta foi divulgada, né? Essa proposta aqui, vocês viram, vocês fizeram a prova. E aí, a gente tem alguns comentários a fazer para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, a observação de sempre, a gente precisa interpretar a frase tema. E nesse caso ela trazia uma frase nominal, dizia assim, a publicidade infantil em questão no Brasil. Então, palavra a palavra. Primeiro, publicidade. Vale lembrar então que não se trata de qualquer forma de comunicação, não estamos falando de informação, mas uma linguagem de cunho apelativo, né, que tenta influenciar comportamentos de consumo. Nesse ponto, talvez seja interessante perceber que não se tratava de discutir o consumo das crianças, as crianças consumindo, por exemplo, mal, né, alguma coisa equivocada, excessiva, demasiada, em termos de alimentos e tudo, mas a influência, né, a esse consumo. Segundo, infantil, eu acabei de falar das crianças, então existe um direcionamento, não estamos falando da publicidade de maneira geral, né, mas dessa voltada ao público infantil. E aí esse público teria uma maior influenciabilidade e talvez haja alguns aspectos ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece por lei algumas proteções, né, às crianças. Essa expressão em questão significa que há um debate em torno da publicidade infantil, algumas polêmicas aí, alguns eventos que aconteceram até no país durante o ano, mas basicamente há uma discussão em torno do que se deve fazer diante de alguns problemas identificados, algumas distorções. E por último, no Brasil, só para o aluno, para o candidato perceber aí que existem especificidades da realidade brasileira, sejam as diferenças de renda, sejam as variedades regionais, seja a nossa relação com as leis ou a lógica da Constituição, a história do Brasil, alguma coisa poderia ser aproveitada para que se falasse o tema nesse contexto especificamente. Então, olhando para a frase tema, nós percebemos que a discussão está apresentada de maneira razoavelmente clara, não há um grande desafio interpretativo a ser feito aqui não. Passando um pouco adiante, poderíamos falar sobre os textos da coletânea, os textos de apoio. Então, em relação ao primeiro texto, ele é um texto que situa a discussão, situa a tal da polêmica, porque faz referência a uma resolução, né, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, no sentido de coibir propagandas abusivas. E aí, o que seria considerado abusivo na propaganda dirigida às crianças? A utilização de alguns desenhos animados, alguns personagens, músicas, algumas estratégias que acabam sendo, não sei se essa é uma boa palavra, manipuladoras, influenciadoras ou excessivamente persuasivas. E, por último, ainda nesse texto, é um comentário sobre uma dúvida acerca da aplicação dessa resolução. Ela foi estabelecida, mas ela deve ser aplicada, não deve ser aplicada, já existe um órgão de autorregulamentação publicitária, talvez esse órgão, o CONAR, que devesse cuidar disso, então identificando que há um debate aí, a coisa não está resolvida. Né? O segundo texto, na verdade, é um mapa do mundo que fala de alguns países, da forma como esses países lidam com a publicidade infantil. Então é interessante porque ele permite uma comparação. A gente está fazendo a redação sobre o Brasil, sobre o contexto brasileiro, mas é interessante notar como outras culturas, outras sociedades lidam com isso. E aí, ao mesmo tempo, esse segundo texto, esse mapa, ele é muito interessante porque ele já identifica alguns caminhos possíveis, né? O caminho da proibição total, o caminho das restrições parciais, o caminho da restrição no sentido de associar produtos ou propagandas a certos personagens, ou então o caminho de alerta, ou ainda a autorregulamentação, que é o que a gente tem no Brasil. Enfim, ele meio que dá algumas pistas aí sobre o que o aluno poderá desenvolver na parte de propostas. Né? Ele não precisa ficar restrito a isso, mas é como se fosse uma ajudinha que a banca dá. Finalmente, o texto 3 faz uma ponderação. E aí, sem negar o que o Conanda, por exemplo, estabeleceu, ou que algumas leis já prevêem, ele diz que talvez seja necessário pensar na formação, no filtro
no filtro interno, ou seja, na capacidade do indivíduo de lidar com a lógica da publicidade. Bom, então, tomando esses textos de apoio e pensando aí no tema, o roteiro de abordagem que a gente sugere, lógico, é aquele de sempre para o Enem. Pensar no problema, identificar um problema ou uma situação problemática, refletir um pouquinho sobre os fatores, né, as chamadas causas, as explicações do problema, identificar alguns efeitos, algumas consequências, e aí pensar em intervenções possíveis, como a gente sabe que o Enem solicita e estava pedido também nessa proposta logo no início. Né? Então, vamos lá. Problematização. Vejam, isso aqui não é um gabarito, talvez você tenha enunciado o problema de outra forma, mas a gente poderia pensar que o problema é que existem, né, abusos cometidos pela publicidade dirigida ao público infantil. Então, um problema colocado de maneira bem simples. Né? Se está querendo propor algum tipo de regulamentação, por exemplo, para a propaganda, porque se supõe que essa propaganda seja nociva ou esteja sendo abusiva. Então a palavra abuso é uma palavra que já identifica problema. Uma outra maneira de pensar no problema seria essa daqui. Dizer que pensar no problema já na proposta, né? Dizer que não há um consenso sobre a melhor forma de lidar com esses abusos. Então, na sua redação você pode ter apresentado o primeiro problema, ou seja, há abusos, ou então o segundo, é difícil lidar com os abusos, ou uma soma dos dois. Há abusos em relação aos quais é difícil ter um caminho consensual. Tudo bem? Então, isso aqui é como sugestão bastante básica. Considerando principalmente o primeiro problema, né, o problema dos abusos, seria interessante então partir para a análise das chamadas causas, que estão entre aspas, porque não são causas, né, são explicações. E aí eu distingui aqui dois tipos de fatores. Primeiro, os fatores assim principais, que explicam mais diretamente o problema. De um lado, a gente pensar um pouquinho em como funciona a publicidade. A publicidade é um braço, né, da economia de mercado que, na lógica econômica, tem a ver com a expansão do consumo. Então, a publicidade se utiliza de estratégias de comunicação que são estratégias persuasivas. O objetivo principal é despertar o desejo, né, de consumo, muitas vezes dissociando esse desejo da razão. Né? Então, fazer a pessoa querer comprar um carro, querer comprar uma camisa, querer consumir um serviço qualquer, porque imagina que esse serviço seja um serviço que vá colocá-la com um status superior, ou fazê-la se sentir mais feliz, ou fazê-la se sentir mais atraente, seja o que for. E esse apelo ao inconsciente, né, esse apelo ao desejo, ele pode ser filtrado. Né? Quando você vê uma propaganda, você é um adulto, vê uma propaganda de um desodorante em que o sujeito usa aquele desodorante e aí ele se torna automaticamente atraente, você sabe que as coisas não são bem assim. Você consegue perceber que existe aí uma fantasia, um exagero, e você consegue tomar uma decisão de consumo em certa medida separada desse desejo que foi despertado ali pela propaganda. Né? Mas, eventualmente, a publicidade se utiliza de alguns recursos bastante, poderíamos dizer assim, exagerados, né, que podem supor algumas distorções. Isso de um lado. De outro lado, se a gente falou do emissor, né, são as empresas, as agências de publicidade, existe o receptor. E aí, no caso desse tema, o receptor é a criança. Então, seria muito interessante pensar que, por características próprias à faixa etária, a criança é mais influenciável. Essa maior influenciabilidade das crianças diz respeito a dois fatores. O senso crítico, esse filtro que faz a gente pensar sobre as coisas e tomar alguma decisão um pouco mais ponderada, ele ainda é um pouco frágil nas crianças. Né? As crianças, elas ainda não desenvolveram, pela experiência, pelo amadurecimento intelectual, essa capacidade tão autônoma. E o segundo aspecto é que as crianças aprendem por imitação, né? Aprendem a falar, aprendem a se comportar, observando as coisas e imitando-as, mesmo que não saibam quais são os mecanismos ali envolvidos. Então, a publicidade para as crianças, ela acaba tendo uma força de influência muito grande. Né? Quem tem criança por perto, convive com a galerinha mais jovem, deve perceber isso, o desejo muito acirrado de ter um produto, de consumir alguma coisa, porque
a criança viu uma propaganda ali e sentiu que aquele produto, aquele desenho, aquilo ali era, enfim, aquele personagem tão legal, aquele ídolo, aquele herói associado àquele produto, aquele alimento, aquela lancheira, aquilo ali é muito desejável. Então, como explicação global, a gente pode dizer que existem essas duas dimensões. Um emissor que utiliza estratégias que são estratégias em certa medida abusivas e, de outro lado, o público infantil, que é menos preparado para fazer a filtragem desses eventuais abusos, né? A criança não leva em consideração a qualidade do produto, a necessidade dele, o preço dele e outros fatores quando toma sua decisão, eu quero esse produto. Mas, ao mesmo tempo, acho interessante pensar em fatores agravantes, fatores complicadores. E aí eu citaria 3. Primeiro, o fato de que no mundo, no Brasil também, né, nós temos uma força muito grande dos meios de comunicação. Então, vemos no ambiente comunicacional, e a verdade é que a eventual proteção que a família poderia ter, o controle que os pais poderiam exercer, ele na prática se mostra muito difícil, né? Os pais não conseguem, digamos assim, fazer a intermediação de filtragem para tudo aquilo que seus filhos veem na rua, né, na televisão, no computador. Segundo, a gente vive uma realidade de liberdade econômica e liberdade comunicacional, então as medidas que possam ser tomadas para proteger as crianças dos abusos da publicidade, elas têm que levar um pouco isso em consideração. Até que ponto a medida pode ser problemática à economia ou à liberdade de expressão, por exemplo, de uma agência que produz uma peça publicitária que alguém considerou uma peça abusiva, né? E o terceiro fator complicador da discussão é o de que as crianças, elas, embora sejam influenciáveis, como eu falei, elas, na sua formação, justamente têm que desenvolver mecanismos para se proteger dessas influências. Mas, quando eu digo para se proteger, não que haja apenas um filtro externo, mas que a própria criança consiga criticamente perceber que aquele discurso é um discurso falseado, que é um discurso exagerado. E aí o ponto é, se a criança fica excessivamente protegida, talvez seja difícil desenvolver esse mecanismo, né, de autoproteção, essa autonomia. Tudo bem? Bom, o próximo passo seria pensar rapidamente em alguns efeitos do problema. Que problema? O problema dos abusos eventuais da publicidade dirigida às crianças, não é isso? Então, 3 pontos principais aqui que a gente pensou. Primeiro, a formação de valores, né, muito consumistas. As crianças submetidas a essa publicidade, como outras pessoas de outras faixas etárias, mas especialmente porque são mais jovens, acabam desde cedo acreditando, aceitando a verdade de que ter certos produtos legitimaria a sua essência, né? Eu sou alguém legal, interessante, bonito, etc., porque eu consigo ter acesso a certos produtos que eu comprei. Então, há esse efeito possível. Um segundo efeito, também ligado à formação, seria algumas distorções, sobretudo porque essa propaganda, às vezes, adultiza demais as crianças, né? Ou erotiza demais as crianças. Então, é como se às vezes houvesse uma aceleração do processo de amadurecimento, mas uma aceleração não no sentido de que as crianças fiquem mais responsáveis, mais autônomas, né? Até porque isso leva tempo, mas no sentido de que elas se sintam mais livres para desejar os produtos e, às vezes, para projetar para si mesmas características que não estão em tempo ainda, né? E, por último, eventuais danos à saúde, particularmente falando-se sobre a propaganda direcionada ao consumo de alguns produtos. Muitas vezes são produtos alimentares, né, industrializados, nem sempre são produtos com um bom teor nutricional, e aí a criança ela passa a desejar comer uma certa coisa porque aquilo é gostoso, lógico, mas porque aquilo remete a alguma coisa do seu universo, não necessariamente aquilo que é melhor do ponto de vista nutricional para ela. E aí as famílias têm uma certa dificuldade em lidar com isso, né? E, eventualmente, em última instância, problemas como o da obesidade infantil remetem a isso, a esse desejo despertado desde cedo nas crianças por certos alimentos
normalmente a partir de uma publicidade muito efetiva, né? Bom, em seguida, a gente pensou no problema, a gente falou um pouquinho dos fatores do problema e de alguns seus efeitos. Já na hora de pensar em propostas, né? Algumas propostas de intervenção, elas dizem respeito àquilo que já está apresentado na coletânea. Então vamos lá. Primeiro, o aluno poderia defender algo ligado a uma legislação protecionista mais radical. Para argumentar, seria interessante dizer que, olha, outros países já fazem isso, ou até dizer que o Brasil faz isso quanto ao tabaco, quanto ao álcool, ou seja, ele estabelece limites claros assim e até radicais em certo sentido quanto à propaganda. E então, nesse caso, o aluno defenderia as resoluções do CONANDA, dizendo que elas precisam ser efetivadas, que o poder público, motivado pela sociedade civil, ele deveria então regulamentar, estabelecer as multas, fiscalizar, fazer essas resoluções acontecerem, né? Então, as resoluções são propostas na coletânea, mas ao aluno caberia aqui dizer que é preciso efetivá-las, se ele concordar com esse caminho. E aí, como se trata de uma argumentação, talvez fosse interessante dizer que tentar proteger, né, tentar, digamos assim, defender essa proposta de algumas críticas possíveis. Uma é de que, puxa, uma legislação protecionista, ela limita a liberdade de expressão. Aí a argumentação pode ser no sentido de que liberdade de expressão, ela, quando está ligada à informação, ao jornalismo, por exemplo, ela precisa ser muito protegida de fato, né? Agora, nesse caso, a liberdade de expressão, se ela é mais ligada à persuasão, talvez ela possa ser limitada sem que a sociedade perca muito por isso. Quanto à livre iniciativa, né, quanto a questão econômica, né, da liberdade econômica, né, dos agentes econômicos, das empresas, das agências de publicidade, pode-se dizer que, de fato, às vezes existem interesses em conflito, né? O interesse de certas empresas e o interesse, por exemplo, das famílias em proteger as crianças ou de educadores. E aí, nesse caso, é como se as crianças fossem a parte frágil. E se as crianças são a parte frágil num certo conflito, pode-se argumentar que é preciso tomar partido delas, ou seja, defendê-las da força econômica que nesse caso seria abusiva. Tudo bem? Agora, ainda nessa proposta, nesse caminho aí de protecionismo mais radical, você poderia ou não falar da restrição da associação de produtos e mensagens a elementos do universo infantil, né? Personagens, histórias, desenhos animados, heróis e por aí vai. Então, pode-se falar da restrição à propaganda, a propaganda não ser transmitida, né, em certos horários, não ser feita ou dirigida às crianças, ou em relação à associação ao estilo da propaganda, às características da propaganda, né? Assim como a propaganda de cerveja, ela limita, o de álcool de maneira geral, falei de cerveja porque é muito comum, mas de álcool de maneira geral, limita, por exemplo, e não se pode colocar alguém ingerindo diretamente a cerveja, né? Quer dizer, o comportamento de ingerir a cerveja ele é limitado, pode-se pensar nisso. Um outro caminho possível, continuando aí as propostas, seria, ainda dentro do protecionismo, defender algo mais parcial, né? Dizer que, na verdade, criança, o termo criança, ele é muito genérico, existem várias faixas etárias, né? Existem vários contextos, e que então as proibições, as restrições, elas devem ser adequadas às faixas etárias. Então, horários na programação televisiva ou em certos lugares, né, em certos ambientes, certas coisas não podem ser feitas. Aí você poderia até identificar, ilustrar. Para criança até tal idade não se pode fazer isso, a partir de uma outra idade talvez fosse possível ir liberando aos poucos. O argumento em torno disso é dizer que é preciso que a restrição seja uma restrição adequada a cada cenário e que as crianças vão crescendo e elas precisam ir desenvolvendo seu senso crítico, precisam ir entrando em contato. Então, quanto mais novas, menos protegidas elas são, portanto, é mais necessária a proteção, né, da lei, da restrição à propaganda, e à medida que elas vão crescendo, essa proteção pode ir diminuindo para aos poucos a criança tomar contato, né, com a influência da propaganda e saber até se proteger por esse contato. Um outro caminho possível seria a defesa da autorregulamentação. Olha, dizer que o CONANDA
ele apresenta essa proposta, mas que já existe o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, e que ele é capaz, dentro da economia de mercado, de coibir os abusos. Ele já funciona no sentido de estabelecer limites a certas propagandas e seria apenas, digamos assim, dar força ao CONAR, à sociedade civil, mais uma vez, ao poder público, para que o CONAR ele próprio exerça esse seu poder, que é um poder, digamos assim, de negociação entre as partes interessadas, representantes de escolas, representantes de pais, representantes das agências, discutirem os casos e se formando uma espécie de bom senso ou de cuidado, né, no próprio setor, sem que haja uma restrição prévia, né? E a argumentação nesse sentido seria de dizer que o valor da liberdade é preservado, estimula-se a argumentação, o debate das partes interessadas, né? Um outro caminho, ainda que se poderia defender, seria a ideia de que dentro da lógica capitalista, dentro da economia de mercado, as empresas dão muita importância à sua imagem, né? E aí, se a sociedade civil, organizada, por exemplo, em ONGs do setor, ONGs de proteção à infância, enfim, ou comissões mistas envolvendo o poder público, passasse a fiscalizar e denunciar abusos, essa denúncia de abusos, utilizando-se as redes sociais, utilizando-se até mesmo os meios de comunicação, ela poderia criar contra-propaganda. Ou seja, se eu sou representante de uma empresa e faço uma propaganda que parte considerável da opinião pública julgou abusiva com as crianças, julgou excessiva, e aí eu sou criticado, né, por essa parte da sociedade, e isso vem à tona, pode pegar mal para a minha empresa. Então, na economia contemporânea, isso é bastante importante. Essa pressão fazendo com que os próprios anunciantes, com que as agências tomem um cuidado prévio, né, porque não querem ver sua imagem desgastada, né, na opinião pública. E, por último, não menos importante, eu chamaria atenção para algum caminho de proposta que envolvesse a educação infantil. E aí isso pode ser ou uma proposta substituta às outras ou uma proposta complementar, né? Dizer que a longo prazo, de maneira consistente, é muito importante que a família e a escola, esses dois agentes principais, atuem no sentido de ajudar as crianças a desenvolverem sua autonomia crítica. Porque a verdade é que, se isso não é feito junto às crianças, então, quando o sujeito vira adulto, ele fica tão influenciável, digamos assim, quanto uma criança, mesmo já tendo ali toda a sua formação de maturidade estabelecida. Então, que um caminho muito consistente seria esse, né? Algum projeto escolar, dentro de algumas disciplinas, trazendo a família para participar, no sentido de chamar atenção para o consumo consciente e, nesse caso particularmente, aí, para os abusos, né? Quando você traz uma propaganda e discute, fala sobre ela e mostra as estratégias, as pessoas vão tomando consciência, vão ganhando uma percepção crítica sobre as coisas. Lógico que com crianças muito novas, isso é talvez pouco efetivo, é difícil, não dominam nem a linguagem ainda, né, o idioma, mas aos poucos isso pode ser construído. Ok? Bom, em relação ao que a gente faz aqui no AZ, tanto no curso quanto no colégio, a gente percebeu algumas referências que poderiam ser usadas por vocês. Aquele sistemático de comunicação, principalmente, ele trata de uma série de conceitos que poderiam ser usados. Há uma questão em que a gente fala diretamente sobre a influenciabilidade das crianças, né, o senso crítico frágil, esse efeito esponja, que eu comentei um pouco antes. No outro, a gente fala sobre a lógica econômica dos meios de comunicação, a ideia de que os meios de comunicação são financiados pela audiência, né, e a audiência ela gera, então, espaço de venda à publicidade, mas que, de outro lado, existem interesses da sociedade. E os meios de comunicação, eles têm uma função pública, eles têm uma função social, em certa medida, mesmo no caso das empresas particulares. Então, que cabe, sim, que a sociedade, que o poder público, de uma certa maneira, façam intervenções ou orientações para que essa lógica econômica não seja uma lógica absolutamente livre e aí, eventualmente, abusiva. Um outro conceito com o qual a gente trabalhou foi sobre
foi o dos mecanismos de influência, independentemente da faixa etária, né? O envolvimento catártico, a idealização de felicidade, alguns exemplos apareceram e poderiam ter sido trabalhados aí. No eixo temático sobre juventude, embora ele fale de jovem, na verdade a gente fala de todo o processo de formação. E algumas questões falam justamente do período infantil, da primeira infância. E aí há uma questão que a gente fala do amadurecimento precoce. Não sei se vocês se lembram, a gente distingue a infância da vida adulta por esse aspecto. Enquanto a infância é marcada por uma irresponsabilidade, no sentido de que as crianças não têm que responder pelas coisas que fazem, né? E uma dependência, no sentido de que as escolhas delas são feitas por outras pessoas, a fase adulta é marcada pelo contrário, pela independência, pela autonomia e, ao mesmo tempo, pela responsabilidade. O sujeito tem que responder por aquilo que ele faz. E que o amadurecimento é um movimento em que a criança começa a olhar para a vida adulta e idealizar essa parte de autonomia. E que aí os pais, a escola, os educadores vão concedendo essa autonomia aos poucos, em tese, né, em teoria, vão concedendo autonomia aos poucos em troca de demonstrações de responsabilidade. E a gente viu que no mundo contemporâneo há uma força muito grande levando ao amadurecimento precoce das crianças, né? Trazer as crianças para a autonomia, ou seja, as crianças terem opinião, darem opinião, e principalmente são opiniões de consumo, né? Terem o seu desejo despertado pelo consumo, sem que isso envolva necessariamente responsabilidade. Então, crianças influenciam até compras da família, compras estratégicas da família, mesmo não sendo elas que vão pagar por isso. E ainda, nesse eixo temático de juventude, a gente falou sobre a dificuldade das famílias no sentido de controlar influências recebidas. Então, a fragilidade psicológica de muitos pais, a culpa pela ausência, e aí o consumo tem um elemento muito forte aí de culpa, né? Como eu não estou presente, eu não vou privar meu filho de ter alguma coisa, ou de ver televisão, de, portanto, ser influenciado. Em algumas discussões de tema, a gente falou sobre aspectos concernentes a essa discussão do Enem, o impacto do consumismo sobre as crianças, o ter legitimando o ser, os limites à liberdade de expressão, então falamos sobre o exemplo do tabaco e do álcool. Numa outra vez, a gente falou sobre a publicidade apelativa e os efeitos sobre a saúde, a questão da obesidade infantil, que é um problema sério enfrentado no país hoje. E, não menos importante por último aí, a questão do conflito de interesses. Em vários temas a gente falou sobre isso. Às vezes a sociedade demanda alguma coisa, mas a livre iniciativa quer outra, e aí como se lida com essa situação. E para finalizar essas associações com a matéria, eu chamaria atenção para as aulas específicas para o Enem, em que duas coisas me parece podem ter sido úteis a vocês aí. O reforço da lógica econômica associada a muitos problemas sociais e culturais, né? A ideia de que a racionalidade do mercado, a racionalidade da economia capitalista é uma de maximização dos lucros. E às vezes isso vai criando distorções. Então, assim como no passado houve escravidão, alguma coisa inaceitável do ponto de vista ético-moral hoje, para a maior parte das sociedades, né, sociedades democráticas, mas a escravidão foi justificada, em certa medida, em certo período, em certos lugares, e justamente parecia que é como se aquele recurso, a mão de obra, pudesse ser explorado até o limite, né? Porque a lógica da lucratividade ia passando por cima disso. Da mesma forma, isso se faz com os danos ambientais. Então poderíamos dizer que, de forma análoga, né, a publicidade infantil é como se trabalhasse com uma lógica de fins, né, a venda, justificando os meios, por exemplo, a manipulação, o despertar excessivamente cedo de desejos e por aí vai. E ainda nessas aulas, nós enfatizamos bastante ali os mecanismos de intervenção disponíveis que eu acho que se aplicavam bastante a esse tema. Aqueles que dizem respeito à legislação, sobre o que se pode legislar ou não, né? E a necessidade de fiscalização associada à lei. Né? Por exemplo, o CONANDA estabelece resoluções, mas não estão sendo colocadas em prática, então a importância de fazer com que se efetivem certas medidas, quando se acredita nelas. Os mecanismos de pressão sobre agentes econômicos, reforçamos bastante isso. Aliás, num tema anterior do Enem, que nós comentamos em sala, havia uma discussão muito semelhante a essa, né, do tema deste ano,
que era sobre como evitar os abusos dos meios de comunicação sem respeitando a liberdade de expressão. E aí a gente falou sobre isso, sobre como a sociedade pode fazer a pressão sobre agentes econômicos, que eles não são absolutamente livres na sua atuação, né? Outra coisa, falamos bastante sobre a forma como atuam projetos educacionais dentro e fora da escola, educação como desenvolvendo sensibilidade, consciência, né? Recompensas por hábitos positivos, sanções por hábitos negativos, tudo isso podia ser usado. E a atuação de ONGs nas mais diversas formas que nós discutimos, né? O terceiro setor, falamos sobre as 3 formas típicas de atuação do terceiro setor, e aí aquela última forma, que é a defesa de causas, que é a atuação junto aos legisladores, junto ao executivo, parece a mais indicada para esse caso aqui. Bom, de maneira geral, então, é isso, né? Foram essas as observações que nós da equipe de redação da Z trouxemos para vocês. Esse comentário não tem a pretensão de ser um gabarito da redação, longe disso. A redação é muito mais do que apenas um conjunto de conteúdos, né? Existe a organização disso, a expressão, como é que se estabelece a coerência, as referências aí, mas nós estamos bastante animados assim pelas primeiras impressões do que os alunos fizeram e temos uma esperança muito grande de que vocês tenham ido bem. Depois, por favor, nos deem retorno, né? Contem como foram as redações, o que vocês fizeram. Se quiserem que a gente dê algum palpite sobre nota, podem trazer as redações, tá bem? É isso, gente. Tchau, tchau.